Para falar um pouco mais sobre esse momento delicado que o Edu Guedes enfrenta, eu vou agora com o nosso grande Rafael Pasquim, abrindo a janela do Balanço Geral no nosso Balanço Especialista. Boa tarde, Balança, Pasquim. Oi, Valentim, tudo bem? Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui no Balanço Geral. A gente viu essa reportagem, né? E também a gente teve o caso da cantora Preta Gil, infelizmente, nesse final de semana. São finais diferentes, mas que chamam a atenção para essa doença que afeta mais de 700 mil pessoas em todo o Brasil, viu? Inclusive, essa é a estimativa, né, do INCA, o Instituto Nacional de Câncer, então, que prevê que entre os anos de 2023 e 2025, né, que é aquele período que a gente fala que é o triênio, serão diagnosticados aqui no Brasil mais de 700 mil casos de câncer. Bom, para a gente falar um pouco sobre esse momento, sobre o que aconteceu aí com duas pessoas muito conhecidas em todo o Brasil, eu recebo aqui a doutora Cristiane Mendes. A doutora Cristiane é médica oncologista. Doutora, muito obrigado pela presença aqui no Balanço Geral. Muito obrigada aí pelo espaço, boa tarde a todos. Doutora, vamos começar falando aí do caso do apresentador, do Edu Guedes, né? Esse câncer no pâncreas. Por que é tão o pâncreas, doutora? É claro que eu imagino que câncer seja algo complicado em qualquer órgão do corpo, né? Mas por que o pâncreas, segundo os médicos, o próprio apresentador falou ali agora, que ele é um pouco mais difícil de ter uma cura, né? Apenas aí 10% dos pacientes conseguem essa cura. O que acontece, doutora? Excelente ponto. A gente fala que o câncer de pâncreas é um dos tumores ainda mais desafiadores aí na prática da oncologia clínica. Primeiro que ele demora a dar sintomas, né? Então, os pacientes muitas vezes, é um mal-estar. Então, o pâncreas, ele é vizinho do estômago, ele é vizinho do fígado, ele é vizinho do baço. Muitas das vezes a gente está achando que está com uma má digestão. Tá. E, às vezes, uma dor na barriga que irradia para as costas. Então tomei um mau jeito nas costas. E isso vai se passando. E você olha, é estatístico, não só aqui no Brasil, no mundo todo. Essa demora de se fazer o diagnóstico, o tumor começa a ganhar espaço, às vezes invadir estruturas vizinhas, acometer as ínguas em volta do tumor. Tá. E quando isso acontece, a gente já parte para um cenário mais avançado e mais desafiador para buscar a cura. Então, quais aqueles pacientes que a gente fala assim, não, esse aqui é potencialmente curável? Então, são tumores menores, localizados dentro do pâncreas, que realmente não acometeram as ínguas, ali, aqueles linfonodos em volta. E é importante dizer que não existe só um tipo de câncer de pâncreas. E os tratamentos são completamente diferentes. Existe o adenocarcinoma de pâncreas, que é muito mais comum ali na cabeça do pâncreas, ali mais próximo do estômago e do fígado. Esse é mais perigoso? Mais perigoso, mais agressivo. Ele tem uma biologia tumoral mais agressiva e tem, por exemplo, o neuroendócrino, que é um tumor mais lento, com crescimento mais lento. Às vezes você faz o diagnóstico dele um pouco mais aumentado, só que o crescimento dele é lento e ele não atinge estruturas vizinhas. E a gente consegue realmente operar e trazer uma chance de cura maior. Doutora, no caso aí do Edu Guedes, a gente viu que eles retiraram parte do pâncreas. Como é que fica o órgão, né? Ele continua funcionando? Ou se de repente tivesse que ser retirado o órgão totalmente, o paciente conseguiria viver sem o pâncreas? Sim, o paciente consegue viver. Só que a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer artificialmente o que o pâncreas faria. Tá. Ele é responsável por um metabolismo importantíssimo, que é o metabolismo do açúcar. Então, os pacientes, muitas das vezes, podem se tornar diabéticos, né? Quando tira o órgão todo, sim, vai ficar diabético. E a gente também precisa, além da insulina, ter um controle muito rigoroso com o endocrinologista. A gente precisa ofertar para o paciente enzimas digestivas, porque o pâncreas também é responsável por produzir substâncias. Assim que a gente começa a comer, ele produz substâncias para ajudar a digerir, por exemplo, a gordura. Tá. Então, assim, são sistemas integrados, né, da parte da digestão alimentar, que se você não repor, o paciente pode ter diarreia, pode ter dor abdominal, pode emagrecer. Entendi. Então, a gente consegue fazer isso artificialmente, assim como, por exemplo, quando a gente tira a tireoide. Então, é importantíssima essa pergunta. O paciente que opera o pâncreas, ele não vai ficar só com o oncologista ou só com o cirurgião. Tem uma série de especialidades que precisam cuidar desse paciente. Vai ser um atendimento ali multiprofissional. Justamente. Doutora, agora, por exemplo, o Edu Guedes, ele disse que ele sentiu uma cólica renal, foi para o hospital exatamente com esses sintomas, né? Fez a retirada do cálculo renal. Isso é algum sinal ou apenas foi uma coincidência? A gente não existe uma relação direta com o surgimento da pedra, do cálculo renal com o câncer de pâncreas.
quem tem cálculo renal não vai ter mais chance de ter pâncreas. Na verdade, foi um sinalizador. Pela proximidade, né, do rim, foi feito um exame que acabou pegando ali parte do pâncreas e se identificou um nódulo ali na cauda do pâncreas. Mas não existe relação, nem é citado como fator de risco, por exemplo, para desenvolver câncer de pâncreas. E o tratamento, como é que funciona, doutora? Se precisar, depois de uma complementação, os tratamentos são os convencionais, quimioterapia, radioterapia, de acordo com o diagnóstico de cada paciente? Isso. Além do subtipo, a gente tem que levar em conta o estadiamento, quão grande estava, se acomete estruturas vizinhas. Se o paciente, por exemplo, operou o adenocarcinoma, muitas das vezes a gente vai indicar uma quimioterapia controle posteriormente. Se o tumor é o subtipo neuroendócrino, muitas das vezes só a cirurgia basta e vai se fazer um acompanhamento, né? E como que a gente difere tudo isso? Através da biópsia. Depois que se faz a cirurgia ou a biópsia, o patologista diz para a gente qual o subtipo que é. E a gente sabe precisar a evolução, a gente faz um cálculo de risco e aí oferta mais tratamento se for necessário. Doutor, agora falando do caso aí da cantora Preta Gil, que infelizmente já lutava contra o câncer há algum tempo. No caso dela, foi um câncer no intestino, inicialmente, né? Isso. O intestino também é um órgão que preocupa bastante. O câncer no intestino é algo difícil aí de conseguir ser, digamos, curado. Bom, o câncer a gente vai chamar de coloretal, porque tem a parte do intestino grosso, né, que toma praticamente a barriga toda, e a parte final, o reto, né? No caso da Preta Gil, foi o câncer de reto. E aí, por que a gente fala? O tratamento é diferente. Quando você vem para a parte do intestino puro e simples, a gente faz o quê? Opera e depois, se precisar, faz a complementação com quimioterapia. Quando a parte final, o reto, como é um órgão fixo, a gente lança a mão de fazer quimio e radioterapia primeiro e depois se opera. Claro, se o cenário é metastático, tem múltiplos acometimentos em vários lugares, se não for possível de ressecar, a gente vai fazer uma quimioterapia, de forma geral. O intestino, ele costuma dar sintomas antes. A gente começa a apresentar, por exemplo, alteração, começa a ter diarreia, se o paciente estava normal com o intestino, ou então prende muito, estufa, digestão mais lenta, sangramento nas fezes, dificuldade para evacuar, emagrecimento, anemia, né, um cansaço, não consegue executar as atividades do dia a dia. Então, todos eles são sinais de alerta. Como fica mais visto os sintomas, a grande maioria a gente consegue fazer um diagnóstico um pouco mais precoce, né? E o que difere da evolução desses pacientes? Se o paciente tem uma biologia tumoral mais indolente, a gente conseguiu operar, conseguiu fazer o tratamento e ele tem uma expectativa de vida muito boa. Tumores iniciais chegam a mais de 80% de chance de curar, diferente lá do pâncreas. Então, se o tumor é um pouco mais avançado ao início, a recidiva, quer dizer, o retorno da doença pode acontecer até 40%, 50% dos casos. Entendi. Então, foi o que aconteceu, infelizmente, com a Preta Gil. O tumor voltou, ela reiniciou ali com cirurgia, quimioterapia, mas, infelizmente, foi refratário e ela foi buscar fora um tratamento aí experimental, provavelmente uma imunoterapia. Doutora, no caso dela, né, como a gente pôde acompanhar aí pelas notícias, acabou acontecendo um quadro aí de metástase, né, que é um termo técnico, mas isso significa então que o câncer ele atingiu outros órgãos, né? Justamente. E aí então acabou precisando de ampliar, acredito, que esse tratamento. Normalmente a gente sempre ouve os médicos dizerem que depois que o paciente conseguiu uma estabilidade, né, do tratamento, não é uma cura, mas uma estabilidade, ele precisa ser acompanhado por um período para que aí sim possa se ter uma confirmação. Olha, está curado? É mais ou menos isso? Como é que é? De forma geral, a gente estabelece ali um segmento mais próximo, pelo menos 5 anos. 5 anos. 5 anos. Porque, assim, a grande parte das recidivas, do retorno da doença, se dá ali nos 2, 3 primeiros anos. Então, se a gente conseguiu atravessar esses 5 anos aí do intestino, de outros tumores também, as chances do tumor retornar são menores. Não que elas não aconteçam, mas aí o que a gente vai fazendo? Nós vamos fazendo exame, avaliação clínica, exame de sangue, exame de imagem, vai repetir a colonoscopia, e depois a gente vai espaçando esses retornos depois de 5 anos. A gente não dá alta para o paciente, sempre vai estar acompanhando, tá? Como a gente viu aí, ela fez o tratamento no Brasil, tentou todas as possibilidades e estava nos Estados Unidos para um tratamento experimental. Agora, doutora, o que a gente pode considerar, porque no caso dela, jovem, né, 50 anos, por que
É impressão nossa ou tem acontecido mesmo mais casos de câncer, por exemplo, no intestino, em pessoas com menos idade? Isso também é um dado alarmante, o quanto tem aumentado a incidência em pacientes aí abaixo de 50 anos, né? Ela teve diagnóstico aí com seus 47 para 48 anos. Isso. E a ciência está buscando encontrar as causas de tudo isso. E se a gente for comparar os hábitos de vida dessa nossa geração com as gerações anteriores, a gente está comendo mal, a gente está dormindo mal, então a gente está comendo muito processado, excesso de açúcar, excesso às vezes de carne vermelha, rápido, sem digestão. A gente foge às vezes da atividade física, não é todo mundo que consegue manter uma rotina de atividade física. Por que a gente bate tanto em atividade física? Porque a gente diminui gordura abdominal, a gente diminui a inflamação do próprio intestino. Tá. O nosso mecanismo de defesa funciona melhor quando a gente está mais equilibrado. Então, aí você vai vendo a nossa geração que trabalha muito em uma carga horária mais pesada. Come a hora que dá, come o que tem. Atividade física, quantas horas por semana? Então, Pois assim, é. vai ficando de lado. Então, tudo isso a gente precisa realmente rever. Na oncologia, a gente fala, o tumor nunca é uma causa só, nunca é uma causa só. Existe uma predisposição, existem os hábitos de vida, existem as medicações, exposição a cigarro, exposição a álcool. Então, é um combo, na verdade. Mas o que a gente pode modificar no dia a dia para se proteger? Né? Não vai blindar 100%, mas vai se proteger. É começar a adotar os hábitos de vida mais saudável, né? Então, uma alimentação mais equilibrada, a atividade física, buscar dormir, descansar, se hidratar, se proteger contra o sol, usar as vacinas que estão à disposição, fazer exames preventivos como a colonoscopia a partir dos 45 anos. E assim, né, a gente tem um dia a dia mais saudável. É manter o equilíbrio, né, doutora? É manter o equilíbrio. Exatamente. Doutora, muito obrigado pela participação aqui no Balanço Geral, pelos esclarecimentos, por falar aqui com quem está nos acompanhando agora. Até uma próxima oportunidade. Até. Obrigada. Obrigado, doutora. Tá aí, Valentim, ótimas dicas, orientações, né? Tivemos a perda aí da cantora esse final de semana, mas é claro que é sempre bom a gente cuidar da saúde da melhor maneira possível para a gente evitar aí possíveis doenças. Valentim? Muito obrigado, grande Rafael Pasquim. Agradeço a nossa entrevistada, uma excelente explicação. A gente fica o tempo todo acompanhando o que ela está falando e, claro, assustado com as notícias, a gente fica preocupado vendo essa questão do Edu Guedes, agora lutando para conseguir vencer essa doença. A Preta Gil, que lutou tanto e acompanhamos de perto, ela sempre postava, mostrava cada evolução positiva do seu quadro, mas que infelizmente acabou vencida por essa doença, né? A gente fica aqui muito triste com essa notícia, mas tentando, através do exemplo da Preta, né? E ela sempre falava o quanto antes para você fazer os exames preventivos para evitar que essa doença avance. Obrigado, Pasquim. Obrigado, doutor.